Prezados alunos, iniciando então o bloco oitavo da disciplina de Relações Humanas e Ética, destacando que os direitos autorais de todas essas aulas pertencem ao ITED, na sequência nós vamos tratar do processo disciplinar por termo de representação, ou seja, aquele processo que inicia quando alguém que não é fiscal do CRECE procede à comunicação de uma suposta infração disciplinar que, em tese, teria sido cometida pelo corretor de imóveis. Com relação a essa representação, nós temos que observar inicialmente a regra para a legitimidade de abertura, ou seja, quem é que faz essa comunicação de suposta infração ao CRECE para a partir disso ser lavrado contra o corretor de imóveis um termo de representação. Vamos então aos legitimados. Esse processo ele pode ser aberto através de denúncia ou comunicação de servidor do CRECE ou do COFECE. O servidor, no exercício das suas atividades, ele pode verificar a ocorrência de, em tese, uma infração disciplinar e aí ele faz a comunicação. Uma outra situação que pode ensejar a abertura do processo disciplinar por representação é o ofício de autoridade pública. Imaginem, o cliente demanda contra o corretor de imóveis, acionando-o por prejuízos que causou na intermediação imobiliária. O juiz, autoridade pública, verifica também, além do ilícito de natureza civil e às vezes até de natureza penal, verifica a ocorrência de uma infração disciplinar. Então, o juiz manda que seja expedido um ofício ao CRECE para apurar a conduta disciplinar do corretor de imóveis. A outra situação que pode ensejar a abertura do processo por termo de representação é a denúncia, que pode ser apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica, inscrito ou não no CRECE, já que nós temos normas disciplinares tanto com relação do corretor de imóveis, tanto com relação à classe, à profissão, aos colegas e também com relação aos clientes. Daí porque qualquer pessoa inscrita ou não no CRECE tem legitimidade para apresentar uma denúncia lá no CRECE. Aqui no processo por termo de representação, nós temos uma particularidade se comparado com um outro processo por auto de infração, pois aqui o processo ele é de natureza escrita e de natureza oral. Lá no outro processo, toda a situação ela é tratada documentalmente, ou seja, não tem testemunha como prova. Tudo é ou documental ou pericial. Daí porque se o fiscal ele percebe que para comprovar a infração ele precisa de elementos mais robustos, ele lavra então um auto de constatação, justamente para o fim de comprovar a infração disciplinar. Já aqui, de acordo com a regra prevista no artigo 43, parágrafo único do Código de Processo Disciplinar, permite-se, além da prova documental e pericial, o depoimento de testemunhas e acariações, o confronto ali entre as partes envolvidas naquela comunicação de infração disciplinar para se apurar o que de fato aconteceu. Vamos então tratar dessas peças preliminares que antecedem a lavratura do termo de representação. Quanto à denúncia, que é feita por qualquer pessoa, nós temos o seguinte: ela é feita através de petição escrita e ela é encaminhada ao protocolo do CRECE. Ela deve obrigatoriamente conter a qualificação e a assinatura do denunciante. Qualificação é o nome completo, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço.
sob pena de não recebimento, ou seja, não se pode aqui fazer uma denúncia anônima. Não, quem for fazer a comunicação deve estar devidamente cientificado do que está acontecendo e das consequências de fazer a comunicação falsa, já que isso pode, como eu mostrei aqui com relação ao procedimento anterior, pode ser já inclusive a perda da profissão pelo corretor de imóveis. Então é uma situação bem séria. Daí porque uma das exigências também dessa denúncia é que haja uma narrativa fundamentada. Tá? Deve haver toda uma fundamentação com relação aos fatos e às circunstâncias que caracterizam a infração disciplinar supostamente detectada. Ademais disso, deve ser juntados todos os documentos que sejam pertinentes para a comprovação e esclarecimento da ocorrência da infração disciplinar, ou então que sejam indicadas diligências que permitam colher elementos que possam subsidiar aqui a denúncia, que possam embasar a denúncia fundamentando através de elementos concretos a configuração da infração disciplinar. Quanto à comunicação que é feita pelo servidor do CRES ou do COFES, prevista no artigo 45 do Código de Processo Disciplinar, nós temos que essa comunicação ela ocorre a partir do trabalho que o servidor realiza e quando ele detecta a infração disciplinar. Essa comunicação ela também ocorre nos casos em que a comprovação da existência e autoria ou a comprovação da materialidade e autoria, aqui são expressões próprias do direito penal que querem significar a existência do fato, materialidade, está relacionado se ocorreu uma situação, tá? E a autoria é quem foi a pessoa que cometeu o fato, quem foi a pessoa que praticou aquela conduta. Ou seja, quando esses elementos de comprovação da existência e autoria não dependerem de nenhuma outra diligência ou de fiscalização, já que está tudo ali claro, está tudo ali evidentemente delimitado, o corretor de imóveis então apresenta a comunicação ao presidente, né, para a abertura do procedimento disciplinar. Quanto ao ofício da autoridade pública, esse documento ele pode ser encaminhado por qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, assim como de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Ou seja, aqui nós estamos falando que nós temos uma situação que pode ser comunicada por qualquer integrante do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no âmbito federal, estadual e municipal. Ok? Vamos então ao processamento. Como se dá o processamento dessas peças preliminares e o desenrolar do processo disciplinar por representação? Quando é protocolado a denúncia, o recebido ofício ou a comunicação do servidor, o processo ele é encaminhado para o despacho do presidente do CRES. O presidente do CRES, antes de proferir esse despacho, ele vai consultar a assessoria jurídica. Isso está lá no artigo 47, parágrafo 1º do Código de Processo Disciplinar. E a assessoria jurídica vai emitir ali um parecer a respeito daquela denúncia, daquela comunicação, se apresenta indícios de efetiva configuração de infração disciplinar, porque se não apresentar, o parecer da assessoria vai ser pelo arquivamento do processo. E aí o presidente ele determina o arquivamento do processo quando verifica que a situação ali é manifestamente improcedente. Ou se
a assessoria jurídica detectar, o presidente pode, então, determinar diligências para a comprovação da infração. Isto é, aqui nós temos aquela situação em que a denúncia ela apresenta uma narrativa de uma suposta infração disciplinar. E há aqui a indicação das diligências, mas até então não há elementos que possam evidenciar a configuração daquela infração disciplinar. Então, o presidente determina diligências para que se colham elementos para a comprovação da infração disciplinar. Estando tudo em ordem, o presidente, pelo parecer da assessoria jurídica, esse despacho aqui, senhores, em suma, ele é dado todo a partir do parecer da assessoria jurídica. O presidente, verificando que os autos apresentam elementos suficientes para a apuração de uma infração disciplinar, ele determina a lavratura do termo de representação. Se o caso se referir à pessoa que não é inscrito no CRES, o presidente ele faz comunicação da situação para a autoridade policial competente apurar ali a responsabilidade penal. Se não é inscrito no CRES, certamente há aqui o exercício ilegal da profissão, o que configura uma contravenção penal a ser apurada na esfera policial. Então, após esse despacho do presidente, os autos eles são encaminhados ao Departamento de Fiscalização, à Coordenadoria de Fiscalização. A Coordenadoria de Fiscalização, nesse caso, vai adotar as seguintes providências. Vai formar o processo, tá? Vai lavrar o termo de representação, tá? Em 3 vias. E a primeira via do processo, ela vai formar ali no caderno processual, vai juntar nos autos oficiais. A segunda via vai ser remetida ao corretor de imóveis para que tome conhecimento da situação. E a terceira via, ela vai ser arquivada ali para fins de restauração do processo num caso de perda. Esse termo de representação, ele vai conter todos os requisitos previstos lá no artigo 48, parágrafo único do Código de Processo Disciplinar. Deve conter a qualificação e o endereço do representado, a data e o local da lavratura, a identificação do CRES e o endereço onde o corretor de imóveis deve comparecer para obter esclarecimentos sobre aquela situação e a partir disso exercer a sua defesa. O termo de representação, ele vai mencionar a peça que deu origem à representação, se foi uma denúncia, uma comunicação ou um ofício, e também vai mencionar o despacho do presidente que determinou a instauração do processo disciplinar. Vai também indicar quem foi a pessoa, membro do COFES ou do CRES ou a autoridade pública que subscreveu a peça originária, ou seja, quem foi que fez a comunicação, a denúncia da infração disciplinar, e vai apresentar aqui uma síntese dos fatos que são descritos na peça originária, na denúncia, na comunicação, no ofício, bem como qual seria o dispositivo legal que em tese teria sido infringido. Ao final, o coordenador de fiscalização assina o termo de representação e encaminha por AR ou por servidor ou por edital. No caso do edital, faz-se a publicação do termo de representação no edital para que o representado, o corretor de imóveis, ele tenha ciência do processo que agora está em andamento contra ele. Além disso, a Coordenadoria de Fiscalização certifica os antecedentes do corretor de imóveis e a situação de adimplência quanto às anuidades. A certificação desses antecedentes é importante se fazer para que se possa verificar se o corretor de imóveis naquela infração ele é primário ou se ele já incorreu em outras ocasiões, para que, como eu expliquei nos vídeos anteriores, se possa
aplicar a sanção com um menor rigor ou com um maior rigor, já que a reincidência ela é circunstância que agrava a infração. Então, após o corretor de imóveis receber o termo de representação, inicia-se o prazo para a sua defesa. Após receber a segunda via do termo de representação, o corretor de imóveis dispõe do prazo de 15 dias para a apresentação da sua defesa, ou, caso o termo de representação tenha sido publicado em edital para conhecimento do corretor de imóveis, o prazo ele inicia-se então no dia seguinte ao prazo previsto no edital. A defesa do corretor de imóveis ela será apresentada da seguinte forma nesse processo de termo de representação. Será escrita, devendo o corretor de imóveis desde logo juntar os documentos que tenha ou requerer diligências, requerer que sejam tomadas providências necessárias a buscar provas que possam então ser necessárias à sua defesa. Na sua defesa, o corretor de imóveis também deve especificar quais são as provas que ele pretende que sejam produzidas. Se ele requer que seja feita uma acariação entre um cliente, que seja, por exemplo, o denunciante, se ele requer a oitiva de testemunhas, que seja marcada uma audiência para que sejam ouvidas testemunhas que possam desconstituir aquele relato de infração disciplinar apresentado na denúncia ou na comunicação. Quanto à cópia de documentos, aplica-se a mesma disposição referente ao processo de auto de infração, no sentido de que podem ser apresentados documentos autenticados em cartório e mesmo assim o Departamento de Fiscalização exigir os originais para a conferência. No prazo da defesa, o corretor de imóveis ele pode ir até ao CRECE, procurar o Departamento de Fiscalização ou Coordenadoria de Fiscalização para ter acesso aos autos, pegando cópia, para então ter condições de fazer a sua defesa. Após o prazo da defesa, com ou sem ela, o processo ele é encaminhado ao presidente do CRECE, tá? O presidente do CRECE, por sua vez, vai encaminhar os autos à CEFISP, de acordo com o artigo 54 do Código de Processo Disciplinar. E aqui, senhores, vem uma particularidade que desde logo eu adianto. Nos processos decorrentes de termo de representação, a CEFISP, a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, ela não julga. A CEFISP não julga termo de representação. A CEFISP apenas faz a instrução processual. O que é instrução processual? É aquela fase de coleta de provas. É aquela fase em que todas as provas pertinentes a acusar e a defender o corretor são produzidas. É isso que a CEFISP faz e no final elabora um relatório indicando qual seria a infração que o corretor de imóveis teria cometido e qual seria a sanção correspondente, ou então indicando que o corretor de imóveis não cometeu nenhuma infração disciplinar. Diferentemente do processo anterior, no qual a CEFISP ela detém poderes específicos para julgar o auto de infração, para julgar a situação do corretor de imóveis, aqui não. A CEFISP ela apenas vai opinar. É muito importante o corretor de imóveis saber essas situações, porque às vezes os próprios membros da comissão, às vezes os próprios servidores, eles desconhecem essas particularidades relacionadas ao procedimento e muitas das vezes acabam se perpetrando, acaba ocorrendo muitos abusos,
muitos desvios aqui do que determina o procedimento, de modo que o corretor de imóveis, quando não conhece o procedimento, quando não conhece os seus direitos aqui, ele acaba ficando prejudicado. Pois bem, quando a Cefisp ela recebe esse processo do Departamento de Fiscalização, percebendo que os autos apresentam pendência, ela devolve ao Departamento de Fiscalização para que sejam então efetuadas eventuais diligências. O relator, que no caso é o membro da Cefisp encarregado de preparar o relatório e de repassar aos demais componentes qual a posição que sugere ser a adequada ao caso, ele vai presidir a produção da prova testemunhal, isto é, o relator vai marcar uma audiência para ouvir as testemunhas que foram indicadas pelo corretor de imóveis ou para realizar as acariações que foram também indicadas pelo corretor de imóveis na sua defesa, ou então para ouvir testemunhas ou fazer as acariações que ele julgar pertinentes, ainda que não tenham sido expressamente requeridas pelo corretor de imóveis em sua defesa. Em todo caso, o relator ele também encaminha os autos para a assessoria jurídica emitir um parecer com relação à providência que deve ser adotada naquele caso. Com o encerramento da instrução, o relator ele submete os autos à apreciação da comissão, tá, por todos os pares, e essa comissão, fazendo a análise conjunta, vai deliberar produzindo um relatório, um parecer, indicando qual foi a infração cometida e qual seria, no caso, a sanção aplicável. Após isso, após esse relatório emitido pela Cefisp, os autos eles são encaminhados ao presidente do CRECE. Com o encaminhamento dos autos da Cefisp ao presidente do CRECE, nós começamos então a decisão, a fase de decisão em primeira instância no processo disciplinar por termo de representação. O presidente do CRECE distribui o processo a um dos conselheiros do regional, que não pode ser nenhum dos membros da Cefisp e também não pode ser membro da diretoria do regional, e esse conselheiro, que vai ser também o relator, aqui tendo a mesma função de preparar um relatório e conduzir os seus pares ao que seria a melhor decisão no caso, ele vai confeccionar um relatório, vai preparar um voto, e esse relatório e voto serão apresentados na sessão de julgamento do plenário, observando-se as disposições do regimento interno, em especial segundo o que determina o artigo 57 do Código de Processo Disciplinar. O conselheiro relator, ele pode ainda determinar diligências, caso perceba que para a preparação do relatório e confecção do voto sejam necessários outros esclarecimentos, outros documentos, outros elementos para poder o caso ser melhor então analisado. Da decisão do plenário, o processo, após a decisão do plenário, o processo ele é remetido ao presidente, e o presidente faz por ofício a comunicação ao corretor de imóveis. Como eu disse no processo anterior, se absolvido, a vida do corretor de imóveis segue normalmente. Se condenado a uma sanção disciplinar, o corretor de imóveis tem a opção de recorrer ou a opção de aguardar a execução da penalidade. No caso, após receber a comunicação da decisão, caso não se conforme com o julgamento, o corretor de imóveis ele pode entrar com recurso, tá?
Isso fazendo no prazo de 30 dias, endereçando a petição ao presidente do CRECE, que remeterá posteriormente o recurso ao COFES, podendo também atribuir ao recurso o efeito de pedido de reconsideração, ou seja, o caso ele seria novamente analisado pelo plenário do CRECE. Ou caso o presidente entenda que a posição do plenário é aquela e não há possibilidade de mudar, ele já encaminha diretamente ao COFES, ressaltando que nos casos de suspensão e cancelamento de inscrição, o presidente remete espontaneamente o processo ao COFES. Aqui é o chamado recurso ex officio, recurso de ofício. Independente do corretor de imóveis recorrer, a situação ela deve ser analisada e referendada pelo COFES. Pois bem, lá no COFES, o processo ele segue o trâmite previsto no regimento interno. Caso o COFES delibere por reformar a decisão, o corretor de imóveis é então comunicado que o processo foi julgado de forma favorável a ele. Ou caso o corretor de imóveis, ou melhor, caso o COFES entenda por aplicar e manter a sanção disciplinar ao corretor de imóveis, da mesma forma o corretor de imóveis é comunicado que a sanção disciplinar foi mantida. Assim sendo, passa-se a fase de execução das penalidades, que vai seguir todo o trâmite do processo por auto de infração. O registro em assentamentos, no caso de advertência, censura e multa, para fins de reincidência, a questão da suspensão que caiu em desuso, com a necessidade de o corretor de imóveis apresentar a carteira para registro, sob pena de ter o seu registro profissional cancelado, a inscrição em dívida ativa para cobrança judicial, caso o débito não seja pago no prazo de 30 dias após a comunicação da decisão, e nos casos de infração penal, a comunicação pelo presidente à autoridade competente. Por fim, senhores, convém-nos analisar algumas particularidades, algumas disposições gerais. São aqui no caso a prescrição, que ocorre no prazo de 5 anos a partir da verificação da ocorrência da infração. Então, ocorreu em tese uma infração disciplinar, o CRECE teria aqui 5 anos para apurar a infração. Imagina um cliente que teve os serviços do corretor de imóveis na intermediação de uma transação que depois teve algum desentendimento. Passaram-se mais de 5 anos daquela situação que em tese teria ocorrido ali infração disciplinar, o cliente ele vai então querer denunciar o corretor de imóveis. A situação ela estaria passados os 5 anos prescritos. Só que aqui no caso a gente tem que considerar que o processo está se arrastando por 7 anos, 10 anos no CRECE, está prescrito? Não necessariamente, porque aqui nós temos situações que interrompem o prazo dessa prescrição, ou seja, situações que se acontecem impõem que o prazo de 5 anos ele seja contado do zero. São essas circunstâncias: a lavratura do auto de infração, ou seja, foi lavrado um auto de infração, é dali para frente que você tem 5 anos para que seja então apurada a responsabilidade disciplinar do corretor de imóveis. Ou foi lavrado o termo de representação, note que aqui eu não estou falando que foi feita a denúncia, foi feita a comunicação, foi apresentado ofício. Não, foi lavrado o termo de representação, o prazo então ele passa a contar dali em diante. Só que na verdade aqui a gente tem uma particularidade, é que no caso o prazo ele começa a contar a partir do momento em que é apresentada a defesa pelo corretor de imóveis. Então, sendo lavrado um auto de infração e tendo ocorrido a lavratura do termo de representação,
o prazo da prescrição ele volta a contar novamente a partir do momento que o corretor de imóveis ele apresenta a sua defesa. Isso porque às vezes o corretor de imóveis ele é difícil de se localizar e aí o COFES entendeu por aplicar a contagem novamente da prescrição a partir do momento em que o corretor de imóveis ele apresenta a sua defesa. Tem uma outra situação aqui particular que é o arquivamento ex officio, isto é, a possibilidade de o processo ser arquivado nos processos que estejam paralisados há mais de 3 anos aguardando ou um despacho para o andamento ou o julgamento. E aqui há a previsão de que o servidor que der causa a esse arquivamento, ele tenha a sua responsabilidade funcional devidamente apurada. A contagem do prazo aqui, exceto naquela situação de apresentação de documentos, que é em dia útil, aqui a contagem dos prazos é dias corridos. Prazo para apresentar defesa, dias corridos. Prazo para apresentar recurso, dias corridos, ok? Então, você exclui o dia do começo, ou seja, recebeu a comunicação hoje, amanhã começa a contar o prazo. Você exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Nos casos de exercício ilegal da profissão, tem-se aqui no artigo 72 do Código de Processo Disciplinar a obrigação do membro da diretoria, de conselheiro e servidor do CRES comunicar ao presidente e o presidente à autoridade policial competente. Senhores, ministrar essa disciplina me remete à situação que me levou a ter contato com a legislação do corretor de imóveis e também com a questão imobiliária. Alguns anos atrás, chegou no meu escritório um corretor de imóveis, amigo por sinal, e também o diretor do ITED, relatando que aquele corretor de imóveis havia sido cassado, tinham tirado o registro profissional dele a partir de uma comunicação que ele fez, a partir de uma manifestação dele em uma rede social particular, um grupo privado. E aí chegaram para mim, olha, esse aqui é o Código de Ética, esse aqui é o Código de Processo Disciplinar, esse aqui é o regimento interno e esse aqui é o processo, essa aqui é a situação. Então eu fui me debruçar, estudar, analisar, tem muitas particularidades, como eu expliquei aqui para vocês. Os colegas advogados vão ver que o procedimento que eu estou relatando, ele tem razoáveis particularidades se comparado com o processo em geral, e nós então recorremos ao judiciário porque a partir do conhecimento do processo disciplinar verificamos que muitos erros haviam ocorrido e que no caso a sanção que foi aplicada foi demasiadamente desproporcional, fora da razoabilidade. Lá no judiciário nós conseguimos então devolver o registro profissional ao corretor de imóveis e o corretor de imóveis segue então exercendo regularmente a sua profissão. Então, senhores, é muito importante conhecer a legislação e estar a par dos seus direitos e como funcionam os procedimentos. Eu espero que os senhores sejam bem-sucedidos no exercício profissional e nós nos encontramos então numa próxima ocasião. Forte abraço!